Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu me chamo Brisa, sou estudante do 4º semestre de licenciatura em Geografia pela Universidade Federal de Pelotas. Faço parte do programa PIBID, juntamente com a minha colega Bruna, que vai se apresentar agora para vocês. Oi Brisa! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, aqui quem fala então é a Bruna. Eu sou estudante do 3º semestre de licenciatura em Geografia, também na Universidade Federal de Pelotas. E assim como a minha colega, faz parte do programa PIBID. E você aí, já ouviu falar sobre esse programa? Bom, qualquer coisa não se preocupa, porque a minha colega Brisa vai esclarecer um pouquinho sobre como é que funciona o programa PIBID para vocês. Galera, o PIBID, ou seja, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, nada mais é que uma parceria entre as universidades e as escolas públicas. E nós, como estudantes de licenciatura e futuros professores, estamos desenvolvendo diversos projetos muito legais para trabalhar nas escolas. E um deles é este podcast. É isso aí, Brisa! E como é que vai funcionar os podcasts, pessoal? A gente vai trazer aqui assuntos diversos relacionados ao que vocês aprendem aí dentro da sala de aula. E no podcast de hoje, nós vamos falar sobre regionalização. E é claro, focada na regionalização do território brasileiro, né? Então, se você é um aluno do 7º ano, fica ligado. Mas é claro, se você é um aluno de qualquer outro ano ou um não aluno, também é muito bem-vindo ao nosso podcast. Bora lá? Na conversa de hoje, vamos debater as regiões administrativas e quais os motivos para regionalizar. Bom, e para isso, nós vamos abordar algumas características das regiões e também o processo de evolução da região administrativa brasileira, como também as diferenças entre os complexos regionais e a proposta do professor Milton Santos. Bom, mas antes da gente entrar de verdade no assunto, vamos ao nosso dicionário geográfico. Galera, papel e caneta na mão, porque aqui vai algumas palavras conceito que vocês vão ouvir ao longo desse podcast e também na sala de aula. Para você, o que significa regionalizar? Bom, regionalizar nada mais é do que agrupar por semelhanças, adotando critérios específicos conforme a demanda, ou seja, conforme as necessidades de cada local. E esses critérios podem ser históricos, físicos ou econômicos, e inclusive uma mistura deles. A expressão país continental, ou também país de dimensões continentais, é utilizada para denominar aquele país que tem uma extensão territorial maior que todos os países do continente em que o mesmo se encontra. Região administrativa é a forma de se dividir o território de um país em diversas partes. Essas partes são chamadas de províncias, unidades federativas ou estados. Na divisão administrativa do Brasil, temos o Distrito Federal, os estados, os distritos e os municípios. A palavra população. Bom, população é definida como o número de pessoas que habitam determinado território ou região. Já a palavra populoso é o conceito que se refere à população total, absoluta, de um determinado lugar, ou seja, o número total de habitantes. Povoado. Este conceito está relacionado ao número de habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, a densidade demográfica de um determinado lugar. Este local pode ter uma população absoluta X e não ser povoado. Tudo vai depender da extensão territorial. Estado. Bom, Estado é uma unidade federativa. Na República Federativa do Brasil, é uma entidade subnacional, com certo grau de autonomia, com governo e constituição próprios. Território Federal. Os territórios federais integram diretamente a União,
sem pertencerem a qualquer estado e podem surgir da divisão de um estado ou desmembramento dele, exigindo-se aprovação popular através de plebiscito e lei complementar. A palavra critério, que vai ser bastante utilizada aqui nesse podcast, ela indica o método adotado para organizar as distintas regiões. Esses métodos ou critérios, eles se baseiam nas particularidades de cada região. Mas então, por que é necessário regionalizar? Gente, essa resposta é simples. A regionalização, ela facilita a administração de cada região. Como o Brasil é um país de proporção continental, a regionalização se tornou algo essencial para a organização do país, assim como acontece em todo o resto do mundo. Imaginem só se não houvesse a divisão dos estados, ficando somente para o governo federal administrar um país dessa grandeza. Difícil, né? A verdade, bem difícil. Bom, um exemplo simples seria se compararmos a uma casa, que é dividida por cômodos e sabemos que cada peça tem suas características. É isso aí, gurizada. O nosso podcast vai ficando por aqui, mas aguardem os próximos capítulos. É isso aí, Bruna. Vamos nos despedindo hoje por aqui, então. Mas aguardem que vem mais coisa interessante por aí, viu? Não percam os próximos capítulos. Um beijão! Olá, meninas e meninos também, tudo bom? Tá começando agora a segunda edição do nosso podcast sobre regionalização brasileira, aqui do PIB de Geografia da UFPEL. Bom, vocês já me conhecem, eu sou a Bruna e quem tá aqui comigo é a minha colega Brisa. E aí, Brisa, tudo bem contigo? Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Oi, Bruna, tudo bem contigo? Bom, aqui quem está falando é a Brisa. E dando sequência no nosso podcast, vamos iniciar hoje falando sobre a divisão feita pelo IBGE, a divisão administrativa, onde o Brasil é dividido em 5 grandes regiões. São elas: região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e região Sul. E para essa divisão, tem como critério a hierarquia urbana, os costumes, a ocupação e os recursos naturais. Bruna, vou falar então da região Norte, que é dividida a partir de uma enorme floresta que ocupa uma grande parte do país, a floresta amazônica. Outras características presentes nessa região, como hierarquia urbana, ocupação de solo, recursos naturais e processos de construção cultural do povo que vive naquela região, são muito semelhantes. Os estados que compõem a região Norte são Tocantins, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia. Ai, olha só, hein, Brisa, já lembrando que no próximo podcast nós vamos falar algumas curiosidades sobre alguns estados dessa região aí que tu acabou de falar. Mas isso é só um spoilerzinho, para vocês saberem mais. Adivinha, vai ter que escutar esse aqui até o final e esperar o próximo. Mas bora focar aqui pra gente não perder o fio da meada, né? Bom, ao leste da região norte, nós temos a região nordeste. Essa região aqui, por exemplo, a gente encontra um bioma que ele é totalmente brasileiro, que é a Caatinga. Então, a gente pode perceber que os costumes alimentares já se diferenciam da região norte, o sotaque, o modo de economia também é muito diferente, porque como a gente tem uma grande diferença em vegetação, em relevo, em clima, tudo isso vai influenciar para que também tenha muita diferença dentro dos costumes dessa sociedade. Aí nessa região, a gente vai encontrar o maior número de estados por região. São eles o estado do Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Piauí, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e o Sergipe. E essa é a região com a segunda maior população do Brasil em números totais. Ela só perde para a região sudeste. Aí, Bruna, eu acho esse assunto muito interessante, viu? Porque ele nos mostra a diversidade do nosso Brasilzão, não é mesmo? Bom, dando sequência aqui então, logo abaixo da região norte, que eu falei lá no início, temos a região centro-oeste, que é composta pelos estados do Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal.
E por falar nisso, vocês sabem o que é o Distrito Federal? Gente, o Distrito Federal é basicamente o local do país em que se concentra o governo central. Além disso, abriga a capital do Brasil, que é Brasília, e está localizado no estado de Goiás. Ai, Bris, eu sou suspeita para falar, porque eu acho incrível. Eu acho assim, eu me sinto privilegiada por morar num país tão diverso. Ao leste da região centro-oeste, nós temos o sudeste, que é composto pelos estados São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Aqui, nós temos a região com a maior população do Brasil e com o maior índice de urbanização também. Além de ser a maior população, essa é a região mais povoada do país. Chegamos então na região sul, que é composta por somente 3 estados, e são eles: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Fora a divisão territorial do IBGE, existem outras 2 configurações espaciais principais que se baseiam em outras características. Como, por exemplo, essa divisão que usa as características econômicas do lugar, que é chamada de complexo regional. E nessa configuração do espaço não se respeita os limites territoriais dos estados. Nesse sentido, o Brasil fica dividido em 3 regiões. Temos o complexo regional da Amazônia, onde parte do Mato Grosso fica dentro desse complexo amazônico por ter características econômicas muito semelhantes aos estados do Pará, Rondônia e Acre. Exemplo disso é a pecuária, sendo ela o motor da economia dessa região norte do Mato Grosso e também desses outros estados que falamos, fazendo com que o norte do estado do Mato Grosso possua muitas características relacionadas à sua economia parecidas com as características da região norte. A gente pode perceber então que o recorte espacial ele não vai respeitar essa divisão administrativa, essa divisão que a gente já está acostumado. No norte do estado de Minas Gerais, localizado na região sudeste, vemos novamente características diferentes do restante da região. Mais precisamente em Montes Claros, temos a caatinga, rios intermitentes, clima semiárido e costumes muito mais parecidos com os da Bahia, que fica na região nordeste, do que com os do restante do estado de Minas Gerais. Então, partindo da análise do complexo regional, essa região do norte de Minas é colocada no complexo regional do Nordeste, e não na região sudeste, como está na divisão administrativa proposta pelo IBGE. E por último, a gente tem a região que ela é considerada mais rica. É também a região que tem a maior densidade populacional, com maior concentração de indústrias. É uma região que se chama Centro-Sul. Nessa divisão, a gente tem Mato Grosso do Sul, parte do Mato Grosso, aquela outra parte que não foi citada ainda, parte de Goiás, Tocantins, Espírito Santo, Rio de Janeiro, indo até o sul do país, chegando ao nosso estado, Rio Grande do Sul. Nessa região também se concentra a maior riqueza, ou seja, o maior PIB per capita. Outra divisão é a proposta de Milton Santos, que é um ícone da geografia. Bom, o professor Milton Santos propõe uma divisão regional na qual ele diz que a região Centro-Sul não é homogênea. Portanto, ele divide a região Centro-Sul, criando a região concentrada. O motivo para essa divisão diferente é que, para Milton Santos, essa região apresenta uma dinâmica financeira, industrial e global bem diferente da região que abrange os estados de Goiás, Tocantins, uma parte do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A chamada região concentrada de Milton Santos se difere do restante do país por conta das suas características industriais e também pelo seu intenso processo de urbanização, que acaba configurando esse espaço de forma bem diferente ao que temos na região mais ao centro-oeste do país. Já no restante do país, para Milton Santos, permanece na mesma divisão por complexo regional. Recapitulando então, na divisão regional de Milton Santos teremos a região concentrada, a região nordeste, a região centro-oeste e a região amazônica. Então, galerinha, hoje vamos ficando por aqui. Bruna, adorei o nosso papo, consegui aprender muita coisa sobre regionalização. E fica aqui então um convite para escutarem o nosso último episódio do podcast, né? Que
Tá muito legal, né, Bruna? Brisa, particularmente eu acho que o terceiro episódio vai ser o meu preferido, porque eu sou fissurada em curiosidades. E eu não sei vocês, galera, mas eu gosto bastante de aprender vários conteúdos diversos que a gente muitas vezes não consegue trabalhar dentro da sala de aula. Espero que vocês tenham absorvido bastante aprendizado, porque a gente com certeza aprendeu muito desenvolvendo esse conteúdo para vocês. A gente se vê então no terceiro episódio. Um grande beijo a todos e um beijo para minha colega Brisa. Tchau, galera! Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Bom, aqui quem está falando é a Brisa e hoje é o nosso último episódio do podcast PIB de Geografia com o tema regionalização. Bom, Bruna, chega aí, conta um pouquinho mais pra nós. Eu tô sabendo que hoje a nossa conversa vai ser bem legal, bem divertida, é isso? Bom dia, boa tarde, boa noite, gurizada! Tudo bem com vocês? E aí, Brisa, tudo bem contigo? Bom, realmente, hoje nosso papo vai ser um pouquinho mais descontraído. Agora que a gente já elencou as principais formas em que o nosso país está regionalizado, bora saber algumas curiosidades sobre o Brasilzão, sobre como que a gente chegou na formação territorial atual do nosso país? Galera, vou começar contando então uma coisa muito legal. Bom, vocês sabiam que a Europa cabe praticamente dentro da região norte do Brasil? Bom, isso é muito legal, vai dizer que não. Isso acontece pois o nosso país é classificado como um país continental, por conta do seu tamanho territorial, né? Que a gente já falou anteriormente. E que o país já teve outras capitais? Tu tá ligado nisso? Antes da idealização e construção da cidade de Brasília no Distrito Federal, lá na década de 60, o Brasil já teve Salvador na Bahia e a cidade do Rio de Janeiro como suas capitais. Bruna, e sabe aquela ilha linda de novela que o povo famoso adora ir? Pois é, aquela que tem nome de gente, Fernando de Noronha. Então, a ilha só se tornou um município oficialmente agora, em 1988. Isso é muito recente, gente. Bom, a partir de 1988, então, ela vira oficialmente um distrito do estado de Pernambuco. Em 1988, também foi a vez de outros dois cantinhos do Brasil brilhar. O estado do Amapá, que antes fazia parte do grande estado do Pará, com a promulgação da Constituição Brasileira de 88, foi elevado à categoria de estado. Aconteceu o mesmo com o estado de Roraima, que antes era reconhecido como um território federal. O artigo 14 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Brasileira de 88 define, portanto, Roraima como um estado. Outra curiosidade muito legal é sobre Rondônia, que fica na região norte do nosso país. Bom, até 1981, Rondônia era um território nacional. A partir deste ano, ela se transforma então em estado, com a sua capital, Porto Velho. A região centro-oeste brasileira nem sempre foi como conhecemos. Em 1977, ocorreu uma modificação na configuração de alguns estados conhecidos hoje. Por exemplo, ocorreu a divisão do estado do Mato Grosso em dois, criando o Mato Grosso do Sul. E Goiás também foi dividido, criando o estado do Tocantins. Sabe que alguns anos atrás houve um movimento para dividir o grande estado do Pará em 3 estados, porque o Pará realmente é um estado bem grande, né? Mas queriam dividir ele em 3 e ficaria estado do Carajás, estado do Tapajós e o estado do Pará. Ocorreu então um plebiscito e a população votou contra essa divisão. E no passado, São Paulo também se localizava na região sul. Mas por suas questões políticas e de construção social diferentes das dos estados da região sul, São Paulo passou a integrar a região sudeste. Gente, atualmente a região, de acordo com a divisão do professor Milton Santos, ela é considerada a região mais rica do nosso país. Mas atenção, nem sempre foi assim, viu? Desde o início da colonização lá no século XVI até meados do século XVIII,
era a região Nordeste a mais rica do país. Mas por que isso aconteceu? Por que essa mudança? Bom, essa mudança então acontece quando a capital é transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. Galera, foi um prazer dividir esse tempo aqui com vocês. E espero que essas dicas possam auxiliar vocês nos seus próximos estudos. E é claro, se você é um aluno da professora Sol, do Francisco Carúcio, você pode mandar mais sugestões de assuntos para ela. Quem sabe a gente não consegue produzir mais conteúdo para vocês. Um grande beijo e até a próxima! É verdade, Bruna. Adorei também compartilhar esse tempo com todos vocês. Bom, esse assunto foi de grande proveito para mim, aprendi muita coisa. Espero que todos tenham aproveitado bastante também. E estamos abertos a sugestões, com certeza esse é o primeiro podcast de muitos que ainda acontecerão. Um grande beijo a todos, se cuidem e até a próxima!